nós estamos estudando aí a calorimetria e já vimos em aulas anteriores que calor é diferente de temperatura. Bora lembrar disso aqui rapidinho. Temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas. Então, quanto maior a temperatura do corpo, mais agitadas estão essas partículas. Já o calor é uma forma de transferência de energia. Uma forma de transferência de energia que se dá devido a uma diferença de temperatura. Então, você tem dois corpos em temperaturas diferentes, por conta disso haverá transferência de energia entre eles. Isso se chama calor. E como nós já vimos também, essa transferência de energia, calor, passa do corpo de maior temperatura para o de menor. Muito bem. Na aula de hoje nós vamos abordar isso aqui de novo, só que agora quantitativamente. E para fazer essa abordagem quantitativa, precisamos nos lembrar do calor sensível e do calor latente. Então, vamos recordar rapidão? Calor sensível está relacionado à variação na temperatura. Calor latente, a mudança de estado físico. Então, o cálculo da quantidade de calor sensível e da quantidade de calor latente, todo mundo lembra das fórmulas, né? Muito importante você ter entendido lá da aula passada o significado do calor específico, o significado do calor latente. Ou seja, além de conhecer as fórmulas, é claro, você saber o significado dessas constantes. Discutimos isso na aula passada. Isso cai bastante, cai muita questão de teoria, a gente viu isso dentro de questões de gráficos, então é importante isso estar bem resolvido na cabeça de vocês, tá, moçada? Então vamos lá. Agora sim, vamos começar aí o conteúdo da aula de hoje. No seu material está lá na página 55, com o título de Equilíbrio Térmico. Muito bem, qual é a ideia? Imaginem dois corpos em temperaturas diferentes. Haverá fluxo de calor, haverá passagem de calor, como a gente já sabe, daquele corpo de maior temperatura para o de menor. Pois bem, quando que essa transferência de calor irá se encerrar? Quando os dois alcançarem a mesma temperatura. Pois bem, esse estado é conhecido como equilíbrio térmico. Ou seja, as trocas de calor cessam quando os corpos alcançam o equilíbrio térmico. Ou seja, quando as suas temperaturas se igualam. Muito bem. Agora, matematicamente, o módulo da quantidade de calor recebido é igual ao módulo da quantidade de calor cedido. Que, Léo, o que você está falando? Veja, os dois corpos A e B. O B está recebendo calor e o A está cedendo. Como o calor é uma forma de transferência de energia, e energia não some, lembra-se da lei da conservação da energia? Então, a quantidade de energia que um cedeu, o outro recebeu. Mas, Léo, que história é essa de módulo? Como assim? Calor recebido tem o sinal positivo. Calor cedido tem o sinal negativo. Moçada, se tem uma coisa que eu vejo que leva muita gente ao erro, é a pessoa colocar que o calor recebido é igual ao calor cedido. Não é igual. Um deles vai ser positivo e o outro vai ser negativo. E isso faz toda a diferença na hora de resolver a conta. Então, o módulo da quantidade de calor recebido igual ao módulo da quantidade de calor cedido. Mas ficar trabalhando com essa história de módulo é muito chata. Então vamos procurar um caminho mais simples. Se a quantidade de calor recebida e a quantidade de calor cedida são o mesmo valor em módulo, mas um é positivo e o outro é negativo, quando você somar os dois vai dar zero. Léo, ainda não estou entendendo esse negócio de módulo. Vamos colocar valores? Suponha que o A tenha liberado 10 calorias para o B. Então, a quantidade de calor para o A seria menos 10 calorias. E para o B seria mais 10. Moçada, quanto é menos 10 mais 10? Zero. Ou seja,
a quantidade de calor recebida é igual, mais a quantidade de calor cedida é igual a zero. Eu utilizei um exemplo simples para explicar com 2 corpos apenas. Se você tiver um sistema com vários corpos, a lógica não vai mudar. Você vai ter alguns recebendo calor, alguns cedendo calor. Então, para aqueles que estão recebendo, a quantidade de calor é positiva, para aqueles que estão cedendo, a quantidade de calor é negativa, mas se você somar tudo, essa soma vai dar zero, que é o chamado princípio das trocas de calor, que no fundo, não deixa de ser uma consequência da lei da conservação da energia, que a gente já tinha usado antes. Então, veja que a parte teórica aqui é tranquila. Só um último detalhe. O recipiente onde estão os corpos é chamado de calorímetro. E vocês vão encontrar questões em que o calorímetro é ideal e outras em que o calorímetro é não ideal, ou seja, real. Isso não vai alterar grande coisa na hora de resolver. Se a questão considera o calorímetro ideal, ela está querendo dizer que o calorímetro, ou seja, o recipiente, não participa das trocas de calor. Ou seja, é como se ele não existisse. Então, só os corpos que estão lá dentro trocarão calor e entrarão, então, neste cálculo. Por outro lado, nas questões em que o calorímetro é real, ou seja, não ideal, ele participa das trocas de calor. Então, você vai considerá-lo como sendo mais um corpo, ou recebendo ou cedendo calor, dependendo da situação. Ou seja, na hora de fazer a continha, se o calorímetro for não ideal, ele vai entrar aqui no cálculo. Ou seja, vai ter um Q para o calorímetro também. A única diferença é essa. Ou seja, apenas aumenta o tamanho do cálculo. A ideia não muda. Então vejam que a parte teórica dessa aula de hoje, rapidinha, né? Não tem muito o que enrolar. E agora vamos aplicar isso em exercícios. Começando com as questões mais fáceis, aí nós vamos subindo o nível de dificuldade aos poucos. Beleza? Então vamos lá, moçada. Para começar, uma questãozinha da UFMG. Colocando-se uma esfera de ferro de massa 100 gramas na cavidade de um bloco de gelo a 0 graus Celsius, observa-se a fusão de 30 gramas de gelo, quando a temperatura da esfera passa de 200 graus Celsius para a do gelo, ou seja, para 0, né? Calcule o calor específico do ferro, sabendo-se que são necessárias 80 calorias para fundir 1 grama de gelo. Muito bem. Ferro estava a 200 graus Celsius, gelo estava a 0. O ferro foi cedendo calor para o gelo, sua temperatura foi abaixando e o gelo foi derretendo. Quando esse ferro chegar a 0 graus Celsius, como o gelo está a 0 e a água, que era gelo e derreteu, também está a 0, fica todo mundo a 0, atinge seu equilíbrio térmico. Ou seja, nessa questão, o equilíbrio térmico ocorrerá a 0 graus Celsius. Atenção, meninos, para essa última informação aqui, ó. São necessárias 80 calorias para fundir 1 grama de gelo. Lembra da aula passada? Quantidade de calor necessária para uma unidade de massa mudar de estado. 1 grama é uma unidade de massa. Fundir, derreter, mudar de estado. Ou seja, ele nos deu o valor do L, do calor latente de fusão do gelo. Então vamos para o cálculo. Só o ferro e o gelo estão participando das trocas de calor, então somando as suas quantidades de calor vai dar 0. No caso do gelo, como ele já estava a 0 graus Celsius, ele já estava na temperatura de fusão, ao receber calor, ele funde, ele derrete, vira água a 0 graus Celsius. Então, quantidade de calor para ele, Q igual a ml. A massa é 30, né? A massa que derrete é 30 e o L é 80. Então, se você faz a continha, a quantidade de calor do ferro vai dar menos 1.200 calorias. Léo, negativo? Está certo? Tá.
O ferro estava na temperatura de 200 graus Celsius e abaixou até 0 graus Celsius. Ou seja, o ferro está cedendo o calor, liberando o calor. Então a quantidade de calor para ele é negativa. Mas percebam que não fui eu que pus o negativo lá, não. O negativo apareceu sozinho, à medida que a gente foi fazendo o cálculo. Muito bem. Para o ferro, essa quantidade de calor é sensível, né? Porque está relacionada à variação de temperatura, mc Δθ. Como é menos 1.200, a massa 100, calor específico nós vamos descobrir. Atenção aqui, Δθ não é a temperatura maior menos a menor, é a final menos a inicial. Ele estava a 200 e foi para 0. Então a final é 0 e a inicial é 200. 0 menos 200 não vai dar menos 200? Então vai ficar negativo do lado direito, negativo do lado esquerdo, tchau para o sinal negativo. Fazendo as continhas, você vai ver que o calor específico do ferro vai dar 0,12. Notem, gente, um detalhe. Não fui eu que sumi o negativo. A gente não está pondo sinal em nada. O sinal apareceu sozinho, o sinal sumiu sozinho. O que mostra que o nosso cálculo está tudo certo. Bom, o fato é o seguinte. Essa primeira questão é uma questão de nível fácil, um pouquinho mais do que fácil, talvez. Nós ainda vamos chegar nas questões de nível difícil envolvendo esse conteúdo. Então vamos para a próxima. Em um calorímetro, lembra o que é o calorímetro? São colocados 2 kg de água no estado líquido a uma temperatura de 0 graus Celsius. A seguir, são adicionados 2 kg de gelo a uma temperatura não especificada. Após algum tempo, tendo sido atingido o equilíbrio térmico, verifica-se que a temperatura da mistura é de 0 graus Celsius e que a massa de gelo aumentou em 100 gramas. Ou seja, formou-se mais gelo. Considere que o calor específico do gelo, 2,1 kJ por quilograma grau Celsius, é a metade do calor específico da água. Ou seja, da água é o dobro, né? E que o calor latente de fusão do gelo é de 330 kJ por quilograma. E desconsidere a capacidade térmica do calorímetro e a troca de calor com o exterior. Vamos lá, primeira coisa. Desconsidere a capacidade térmica do calorímetro. Quer dizer que o calorímetro é ideal, não preciso me preocupar com ele. Segunda, e as unidades? Na maioria das questões, as massas vêm em gramas. Vocês repararam que aqui está tudo em quilograma? E aí, será que nós vamos precisar alterar? Vamos lembrar da aula passada. É só ver se está adequado com as constantes. Olha o calor específico. Kilojoules por quilograma. Então, quilograma. O calor latente, kilojoules por quilograma. Então, quilograma. Ou seja, não precisa fazer transformação de unidade, é só aplicar o cálculo mesmo. Então vamos ver a pergunta. Nessas condições, a temperatura do gelo que foi inicialmente adicionado à água era aproximadamente quanto? Vamos lembrar da questão? Eu tinha água a 0 e eu tinha uma quantidade de gelo numa temperatura que eu não sei. No final, aumentou a massa de gelo, quer dizer que aquela água que estava a 0 congelou, parte dela, né? Congelou. Isso quer dizer que o gelo estava abaixo de 0, de modo que a água a 0 cedeu calor para o gelo que estava abaixo de 0, e por isso parte dessa água a 0 congelou, solidificou-se. Então, a temperatura do gelo era algum valor abaixo de 0, não sei qual, é o que nós vamos descobrir. Muito bem, moçada? Então vamos lá. Princípio das trocas. Vamos substituir. Olha só. Muito cuidado. Aqui tem um detalhe que faz muita gente errar. Aliás, são 2 detalhes. Pensando então no gelo. O gelo vai chegar à temperatura de 0. E ele estava numa temperatura que eu não sei, que eu vou chamar de X. Então, para o gelo, está variando a temperatura, mc Δθ. mc Δθ, a final é 0, menos a inicial, que é x, que eu não sei.
Para a água, Q igual a ml. ml. Peraí, e esse sinal negativo? Vamos voltar. O calor latente de fusão do gelo é 330. Mas nessa questão não está acontecendo fusão, está acontecendo solidificação. Não é gelo que está derretendo, é água que está congelando. Então, se o calor latente de fusão é 330, o calor latente de solidificação é menos 330. E foi exatamente o que apareceu aqui. Vejam só, meninos, como é que um detalhezinho desse seria crucial. Se você esquece de pôr esse negativo, sua questão vai sair errada. Muito bem, aí o restante é só fazer o cálculo. Nós vamos ter que a temperatura, então, que o gelo estava é menos 7,9 graus Celsius, o que está aí na letra E. Tudo bem? Essa eu já não posso dizer que seja uma questão fácil. Essa já é de médio para difícil. Porque muita gente não iria se lembrar de que aqui é menos 330. Então, só para fechar, se eu pego, por exemplo, o calor latente de fusão, 80, calor latente de solidificação, menos 80. Ou seja, às vezes ele te dá um L e você tem que usar o outro. Aí você tem que ficar atento para ver qual é a mudança de estado que está acontecendo na questão. Beleza, moçada? Na próxima aula nós vamos continuar fazendo exercícios sobre esse assunto, trocas de calor.